Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da lição 9 do terceiro trimestre de 2025. A lição 9 tem o tema Uma Igreja que se Arrisca, né? Porque a igreja ela se arrisca enviando missionários para fazer o ID de Jesus e muitas vezes entrando em locais perigosos, locais de risco, mas mesmo assim a igreja ela foi chamada para isso, para se arriscar, para levar a mensagem das boas novas de salvação. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja, né? Porque a igreja estava ali crescendo, mas mesmo crescendo, ela estava sendo abalizada na palavra, na comunhão, na fé e também nas orações. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo, a você muito obrigado. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Agradecer a você e se inscrever recentemente no canal, de você muito obrigado. Curta os vídeos, comente. E se você participar da Escola Bíblica Dominical, se for possível, compartilhe nosso vídeo de leitura diária com a sua escola. Agradecer também a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Tem como tema nada temer na pregação do evangelho, né? Porque Paulo vai dizer aqui, nesse versículo 24, que ele não tem a vida dele por preciosa, contanto que ele cumpra aquilo para o qual ele foi chamado. E o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17, tem ali o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso, né? Porque Paulo estava indo para Roma, né? E mandou chamar todos os anciões, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, mandou chamar todos os anciões da igreja, e Paulo teve uma reunião com eles ali, né? Teve uma conversa, né? E dizendo que ia para Roma. E lá ele disse que não sabia o que esperava a ele, a não ser aquilo que o Espírito Santo já vinha revelando a ele de cidade em cidade. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, nós vamos começar a partir do versículo 22, né? Diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22 ao 24, diz assim: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Veja, o Espírito Santo já estava o quê? Alertando a ele, preparando ele, porque sabia que em Jerusalém, né, ia ter o quê? Prisões e tribulações. Aí o verso 24, que é o da leitura, diz: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Tá vendo? Ele não estava preocupado com a vida dele. Mesmo sabendo, mesmo o Espírito Santo já preparando ele, né? Já avisando, já deixando ele bem ciente de que ele ia ter o quê? Prisões, esperava, o que estava esperando ele em Jerusalém era o quê? Prisões e tribulações. Ele já estava preparado, sabendo que isso ia acontecer, não tinha como ele se livrar disso, né? Ia acontecer com ele isso, prisões e tribulações, da mesma forma como Cristo. Cristo veio ao mundo já sabendo que tinha que passar pelo Calvário, da mesma forma Paulo já sabia o que estava esperando ele. Então ele deixa bem claro que não estava preocupado com a vida dele, só estava preocupado em fazer aquilo para o qual ele foi chamado, e foi o que ele fez. Ele foi para Jerusalém. Mesmo ali na reunião com os anciões de Éfeso, eles pediram para ele ficar, mas ele não podia, ele tinha que ir. E ele foi. Da mesma forma foi Cristo. Tem momento que eu disse para o mestre, não vá, mas foi para isso que eu vim, e ele também foi. A mesma coisa foi Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, Paulo nos ensina que viver para Cristo é mais precioso do que preservar a sua própria vida. Ele ensina que viver para Cristo é mais precioso do que preservar a própria vida. Ele não buscava aplausos, riquezas ou conforto. Veja como era a vida de Paulo. Paulo não estava preocupado com aplauso, nem com conforto, nem com riqueza. Hoje é diferente. Muitos estão preocupados com aplauso, com conforto e com riqueza, ao contrário de Paulo. Muitos pregam sobre Paulo. Mas será que eles querem hoje, na atualidade, viver como Paulo viveu? Descer de uma muralha escondido num cesto para não morrer, passar por naufrágio, ser mordido por serpentes, ser apedrejado, ser açoitado e, por fim, decapitado? E outra coisa, ele estava lá numa prisão,
na masmorra, lá na parte inferior, né? Lá embaixo, sozinho, uma cela gélida e fria, que ele manda, diz a Lucas, para pedir a Timóteo para vir rápido, e quando vier trazer os livros e a capa que ele deixou entrou, porque o frio já estava chegando, e ele sabia que numa prisão era muito frio, veja, ele estava o quê? Sozinho, ele disse, olha, vem depressa, que só Lucas está comigo. Ele montou várias igrejas, salvou muita gente, ajudou muita gente, mas na hora de estar preso ele estava aqui, sozinho, só ele, Lucas e o Espírito Santo. Cadê os amigos agora? Não tem ninguém. Será que hoje os pregadores da atualidade que gostam de fama, que gostam de aplauso, que ele quer viver dessa forma como Paulo viveu? Ninguém quer. Todo mundo só quer viver no conforto, quer ter aplauso, quer ter multidões chamando, gritando o nome dele. Mas Paulo não se preocupou com isso. Ele só se preocupou em fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Sua meta era cumprir o propósito que Deus lhe deu com alegria e fidelidade. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida assim, olha, uma vida rendida a Deus, guiada pelo propósito eterno, sustentada pela alegria do Senhor e marcada pelo testemunho da graça. Foi como Paulo viveu. Paulo não viveu uma vida de conforto, ele viveu uma vida de sofrimento. Mas mesmo assim, ele não estava preocupado com isso. Ele só se preocupou em cumprir aquilo, o propósito para o qual Deus lhe deu, né? Aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele fez. E fez com alegria. Mesmo estando só, mesmo sendo decapitado, mesmo sabendo que ia passar por várias prisões e tribulações, mas não se preocupou com isso. Ele disse, não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra, né, aquilo para o qual foi chamado, no verso 24, que ele deixa bem claro. Verso 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Hoje, muitos ficam tristes, muitas vezes, quando não estão sentados em púlpito, quando não está em evidência. E Paulo não, ó. Paulo está aqui, ó, alegre, né? Está alegre, estava preocupado, por isso que ele não tem nada, mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ele estava preocupado só em cumprir a carreira dele, não com tristeza, mas com alegria, mesmo passando por vários problemas. Hoje, qualquer coisa que acontece, o camarada já não quer nem ir para a igreja. E já sai murmurando, falando de todo mundo. Paulo está aqui, aí, alegre, sabendo que as tribulações e as prisões estavam esperando ele, mas estava o quê? Alegre. Alegre e preocupado em cumprir a carreira para a qual ele foi chamado, que é isso que nós devemos fazer. Tribulações e problemas nós sempre vamos ter, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então as aflições, elas vão estar sempre conosco. Vai estar ali, mas Deus também vai estar junto. E vai ter um momento que as aflições vão passar. E aquilo ali vai servir de testemunho para outras pessoas que vão muitas vezes passar pelo mesmo processo que nós estamos passando. Mas contanto que nós cumpramos a nossa carreira como Paulo, com alegria. Que Jesus nos entregou um ministério, e esse ministério nós temos que cumprir, fazer tudo dentro da vontade dele, mesmo passando por tribulações, por sofrimento, por abandono, por tristeza, mas que nós possamos cumprir com alegria no coração de estar fazendo uma obra não para o homem, mas para Deus. Amém?